Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Podfísio. Hoje a gente está com um tema que é um tema absolutamente importante e relevante para a prática de todos os profissionais de fisioterapia e, claro, para estudantes aí que estão em processo de graduação. Eu acho que é um tema que vale muito a pena sempre ser discutido e a gente está com duas pessoas que são muito boas e tem muito conhecimento também sobre o assunto que a gente vai discutir hoje. A gente vai falar um pouco sobre pesquisa e prática clínica. Parece que é um tema meio clichê em alguns momentos, mas é um tema que ainda precisa ser discutido, desenvolvido e que realmente merece discussões bastante aprofundadas. Porque, independente da vertente principal do profissional, o nosso objetivo, o objetivo de todo mundo que está envolvido com isso sempre é a melhora, o bem-estar, né, o conforto e o melhor resultado possível para o paciente. Então, não existem certezas absolutas nem na pesquisa e nem na prática clínica profissional. Então, o que a gente vai discutir aqui são caminhos, formatos, experiências, para que vocês aí possam também ser beneficiados com o conteúdo que a gente vai distribuir por aqui. Então, a gente está aqui com dois convidados super especiais, e ainda vou pedir para que vocês também falem um pouquinho sobre vocês, se apresentem um de cada vez. Eu estou aqui com a Letícia e com o professor Valmor. Letícia, eu vou primeiro as damas, então eu vou pedir primeiro a palavra para a Letícia, depois a gente passa aí para você. A Letícia é nossa aluna também de osteopatia, mas é uma fisioterapeuta já que já é mestre, já tem experiência, já está fazendo seu doutorado aí na USP de Ribeirão Preto e vai contribuir muito com a gente com esse tema. Letícia, eu queria que você falasse um pouquinho assim da tua trajetória com pesquisa, se apresentasse também para todo mundo que está assistindo a gente agora, falasse um pouquinho da sua trajetória com pesquisa e principalmente assim, dentro da tua ótica desde estudante de fisioterapia até hoje, como que você percebe assim, o desenvolvimento da pesquisa na prática profissional do fisioterapeuta? Dentro da tua perspectiva, da tua visão, dentro da tua vivência, como que você percebeu tudo isso? Obrigado aí pela tua presença, obrigado pela tua participação. Imagina, gente. Muito obrigada pelo convite, professor Bruno, pelo professor Amor também estar aqui. Eu agradeço muito, é um tema que eu adoro conversar, né? Então é um prazer estar aqui. Bom, gente, eu sou a Letícia, como o professor Bruno muito bem apresentou. Já me formei há uns 4 anos e estou no meu segundo ano ainda ali na formação em osteopatia. E já fiz o meu mestrado aqui na USP de Ribeirão mesmo, e agora caminho ainda nesse mundo da pesquisa aí, e aqui no programa de reabilitação e desempenho funcional. E tudo começou lá na minha graduação, né, com a professora Tátia, que eu falo que é a grande culpada disso tudo, que ela me incentivou muito na pesquisa. Eu fiz uma iniciação científica muito bem feita de dedicação com a professora, aprendi muito. Eu falei, nossa, essa pesquisa, gostei muito de entender um pouco mais, de ver o que a gente faz na clínica sendo comprovado ali na pesquisa, né, de a gente conseguir estudar mais do que a gente faz na clínica. Então, eu achei muito interessante, né, eu comecei a estudar com os corredores, então a gente fez um estudo clínico, assim, bem inicial, de intervenção mesmo com os corredores, para ver se conseguia algum resultado positivo. E aí eu falei, nossa, que legal, é uma coisa que a gente sempre faz na clínica e agora a gente tem meios para que a gente consegue provar isso, que assim outras pessoas podem usar o que a gente usa também e já foi comprovado que é bom, que melhora algumas coisas. Então esse raciocínio me fez interessar muito em pesquisa, né? Então eu falei, nossa, que bacana esse olhar. E quando eu vim para o mestrado, a mesma coisa. Né? Então, eu falei, nossa, que legal, essas intervenções que a gente faz, tudo que a gente tem, as dúvidas que a gente tem na clínica, por exemplo, na hora de atender, na pesquisa elas podem responder.
Então, algumas dúvidas, lógico, né? Não são todas, mas aí eu comecei a me interessar mais. Eu falei, nossa, que legal. E essa intervenção, será que funciona para esse tipo de população? Aí você começa a pesquisar mais e fala, nossa, e se fizesse essa pesquisa? Então, aí eu fui me envolvendo e não consegui sair da área da pesquisa e estou aqui ainda caminhando, estudando e gostando cada vez mais de juntar, lógico, a prática, né? Não esqueço da minha prática, atendo ainda, tenho meus pacientes, mas também tem essa dedicação na pesquisa que os dois são minha paixão, não consigo escolher ainda, mas gosto dos dois caminhos. Muito legal, Letícia. Você foi, entre aspas, aí, criada num ambiente que é uma referência em pesquisa, né? Então, acho que vai ser assunto aí para a gente aprofundar bastante todas essas discussões. Professor Valmor, o Valmor também é fisioterapeuta, osteopata, está com a gente na Ebrafim, aí na cidade de Teresina, tem uma larga experiência aí, tanto em pesquisa quanto na área acadêmica, né? Professor, acadêmico, coordenador de curso. Valmor, fala um pouquinho da tua trajetória com pesquisa, né? Das etapas aí que você já cumpriu. E eu queria também que você falasse um pouquinho, Valmor, sobre, dentro da tua perspectiva, que já é um pouquinho mais antiga que a da Letícia, desde aluno mesmo de fisioterapia até hoje, como que você tem percebido, né, o que era a pesquisa dentro e atuação, como que a pesquisa ajudava, né, na atuação da prática profissional, como que era e como é que você percebe isso hoje. Obrigado aí pela tua presença, obrigado pela tua participação. Beleza, Bruno. Eu que agradeço o convite para participar aqui. Hoje, pelo menos, estava até escutando um podcast no caminho aqui da faculdade. Prazer, Letícia, não conhecia, mas já tinha ouvido falar, eu já tinha me falado sobre você. Então, Bruno, assim, acho que o pesquisador, a formação vem de muito antes da faculdade, né? Eu, quando criança, eu brincava fazendo, entre aspas, poções mágicas, né? Pegava plantas, ervas, temperos em casa, misturava. E acho que os defensores dos animais vão ficar um pouco chateados comigo, mas já criança eu pegava lagartas, lagartixas aí para vocês, aqui no Nordeste é carambolo que a gente chama, e eu injetava esses extratos vegetais nos animais para ver o que acontecia. Infelizmente, na maioria das vezes o que acontecia era o óbito dos mesmos, né? Mas você viu aí, sempre fui muito curioso para fazer esses experimentos. E tive a oportunidade quando entrei aqui na graduação, né? Já no segundo período tinha uma professora de fisiologia, a professora Maria do Carmo, ela era professora também da Universidade Federal do Piauí, e como eu era muito curioso, ela me convidou para ajudar ela no desenvolvimento dos TCCs dos alunos dela, e eu comecei a acompanhá-la. No terceiro período, a gente já comecei na primeira iniciação científica, fiz 3 iniciações científicas ao longo da graduação, e, ao contrário da Letícia, a minha trajetória de pesquisa, de experimentação, ela foi mais voltada para o ramo da experimentação animal, experimentação mais de base, né? Então, eu trabalhava com consolidação óssea, fraturas, testava alguns recursos fisioterapêuticos eletrotermofotobiológicos, mais voltado para modelos experimentais de diabetes, modelos experimentais de osteoartrite, de osteoporose, e a gente fazia essas experimentações para justamente trazer à tona algumas respostas, né, que a gente tinha, que essa é a finalidade, o objetivo fim da pesquisa. Da graduação eu fui direto para o mestrado, fiz mestrado em farmacologia, tá? Também mais na área básica, voltado para a parte de inflamação. E o doutorado eu fiz em biotecnologia, também envolvendo a questão farmacológica, né? Eu dei continuidade na minha pesquisa do mestrado, mas sempre com alguma temática que me remetesse à fisioterapia. Então, sempre eu trabalhei com algum teste de mobilidade, com algum teste de movimentação, com articulação, para justamente não me distanciar demais da minha área. E nesse interlúdio todo, eu nunca deixei de atender, né? Então, mestrado, doutorado, eu sempre atendi em clínica. Hoje, por conta da ocupação aqui na faculdade, eu não consigo atender durante o dia, não consigo estar em consultório full time, mas eu atendo a domicílio,
né? Até o podcast que eu estava assistindo era o Thiago falando que andava com a maca dentro do carro, para cima e para baixo, com a clínica. Eu tenho uma clínica no porta-malas do meu carro e eu atendo, graças a Deus, é muito bem aceito. Com relação à pesquisa, a evolução desses últimos tempos, o que eu notei é que, digamos que, desburocratizou muito em termos de alcance, né, e em termos de conhecimento da população em geral. Quando eu era acadêmico, o pessoal achava que eu era louco, né? Não, é doido. Me chamavam aqui de menino dos ratos. E isso, e principalmente a pandemia, né? Acho que a gente teve um catalisador muito grande aí, que foi a pandemia aí nos últimos 4 anos, né? Que a gente já vai chegando no início da pandemia. Isso trouxe essa compreensão do que é pesquisa, para que é que serve a pesquisa, para a pele, efetivamente, para um nível muito mais superficial, no sentido de alcance da população em geral. Infelizmente, e aí a Letícia acho que pode até concordar comigo nesse sentido, esse nível de compreensão ele não foi acompanhado na mesma intensidade com incentivo, né? A gente vive num país em que não existe tanto incentivo para a produção, até porque a gente sabe que pesquisa não é barato, a gente precisa de insumo, a gente precisa de recurso. No Brasil, existem pouquíssimos cargos aí, digamos, que você seja puramente pesquisador, que você viva para pesquisar. Então, o Bruno eu sei que pesquisa, mas o Bruno está à frente da Ebrafim, o Bruno é docente, o Bruno tem outros negócios. A Letícia, ela é pesquisadora quanto estudante da universidade, mas ela também atende, ela também estuda. Eu, da mesma forma, eu pesquiso, mas eu tenho todas as ocupações. Então, embora a gente dependa dessa engrenagem chamada pesquisa, a gente não tem muito tempo disponível para que a gente pesquise efetivamente. E isso, ao meu ver, enfraquece essa engrenagem aqui no Brasil, principalmente, porque a gente fica muito dependente de pesquisas de qualidade desenvolvidas em outros países. E a gente sabe que muitas vezes essa extrapolação étnica, cultural de um país para o outro nem sempre é possível. Então, às vezes, o que o cara faz na Alemanha, na Suécia, no Japão, na China, vai ter o mesmo efeito do que a gente faz aqui. Então, essa é a minha visão. Legal, muito bom. E assim, se você parar para pensar, né, essa questão dessas diferenças todas que vocês estão descrevendo, eu vou tentar dar um exemplo para vocês aqui. Eu me formei em fisioterapia no ano 2000. Então, esse ano eu faço 23, esse agora são 24 anos, né, de graduado em fisioterapia. É muito diferente o cenário em pesquisa do que a gente tinha há 24 anos atrás. Vou dar um exemplo para vocês. Lógico, minha primeira experiência de pesquisa foi meu TCC e logo em 2003, 2004 eu já estava também iniciando meu mestrado. Mas para vocês terem uma ideia, a gente não tinha acesso aos artigos científicos da maneira como a gente tem hoje. Se eu contar minha história de acesso a artigos científicos, vocês vão cair de costas. Assim, não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso. Mas o que a gente tinha de consulta era o site da BIREM, com os títulos e um número de tombo. Número de tombo é um número que a gente usava para poder pegar. Aí a gente ia para a biblioteca da Unifesp em São Paulo, pegava esses números de tombo, que são os números das revistas que estão lá, pedia para uma pessoa subir lá na biblioteca, pegar essas revistas e a gente descia para xerocar os artigos das revistas que estavam disponíveis por lá. Então, assim, e eu estou falando de uma geração de fisioterapeutas, que eu tenho 45 anos de idade, e a gente tem uma geração muito grande de profissionais no Brasil, vamos lá, com alguma faixa etária aí próxima da que eu tenho hoje. Eu estou querendo dizer para vocês que hoje o acesso que a gente tem a tipo de consulta de bases de dados, acesso a artigos, acesso a pesquisa e acesso à informação sobre pesquisa realmente é absolutamente diferente do que existia há 20, 25 anos atrás. É absolutamente diferente. Então, o que acontece? Como um grande número de profissionais não passou por esse processo de formação de pesquisador, formação de produtor de pesquisa, etc., essas pessoas não têm acesso. Elas não aprenderam a fazer isso. Então, é praticamente assim, sabe o que essas pessoas usam no dia a dia delas? Elas usam alguma coisa que elas ouviram falar,
ou usam basicamente o que elas experimentaram e o que funcionou. O que eles experimentaram e o que funcionou na vida delas. E colocam isso em prática. E aí eu vejo vocês falando, né, eu percebo mais ou menos o seguinte, principalmente quando a gente vê a Letícia falando, ela já é de uma geração de formação de pesquisa que teve acesso, primeiro, teve conteúdo de pesquisa realmente na graduação, participando das disciplinas, né, compondo as disciplinas, e teve acesso a material de pesquisa. Então a gente fala assim, né, pesquisa não é para quem quer ser pesquisador, pesquisa é para qualquer fisioterapeuta que queira trabalhar com a clínica, isso é o básico. Quem quiser ser pesquisador aí precisa passar por formação de pesquisador, que envolve aí o que a gente chama de stricto sensu e tal, né? Alguma coisa nesse sentido. Letícia, hoje você tem alguma ideia assim de algum tipo de recurso de fisioterapia, qualquer um, que já foi usado no passado e hoje praticamente assim está próximo da extinção graças a trabalhos de pesquisa? Você conhece alguma coisa assim? Professor, eu tive, mais uma vez, né, puxando sardinha para a minha orientadora, que ela que deu essa matéria de elétron, eu tive um pouco de noção aí do forno de Bia, né, que na faculdade tinha aqueles de demonstração, o micro-ondas eu vi, o ondas curtas eu vi, mas sinceramente, assim, eu via, mas aí quando você pensava, você ia procurar um pouco, não tinha tanta literatura recente sobre, né? Aí eu falava, acho que isso aqui tá deixando de usar um pouco, acho que isso aqui tá usando muito não. Mas aí só que ainda via assim, né? A gente via muito o famoso infravermelho, né? Todo mundo usando esse infravermelho. E quando eu procurava, eu falava, gente, mas que todo mundo usando isso, mas não tô conseguindo ver um pouco a utilização para ser tão assim, né, utilizado. Mas eu vi vi várias coisas na faculdade que essa professora mostrou e que hoje a gente não vê mais, né? E justamente isso. Aí eu, na curiosidade, eu olhava e falava, gente, mas isso nem está sendo utilizado. E acabava nem me preocupando de aprender tanto aí utilizar. Mas as professoras contavam, né, que é extremamente utilizado. E aqui na minha cidade tem até aqui na minha cidade, estou em Ribeirão, mas na minha cidade, em Poços de Caldas, tem as termas. Uma cidade, ela tem essa, né, dos banhos termais e tal, e aí tem uma sala de cinesioterapia antiga, tem só uma sala de cinesioterapia, eles faziam a reabilitação, há muitos anos, né, na década de 1970, eles faziam, e hoje é utilizado, e quando a gente foi lá, eu falava, meu Deus, meu Deus, que é isso? Então, quando eu fui um choque, assim, eu olhava e falava, ai, que é isso? Como é que as pessoas sentavam aqui, como as pessoas utilizavam, né? Mas a cinesioterapia ainda é amplamente, né, utilizada, então a gente sabe alguns exercícios aí que tem evidência, mas esses aparelhos, e quando eu me deparei com essa sala, aí eu falei, ué, acho que realmente as coisas estão evoluindo aí, mas são mais esses equipamentos mesmo que eu vi, que eu acho que hoje só o infravermelho ainda ele perdura aí em algumas clínicas que a gente via, mas esse BIA, esse micro-ondas, esse ondas curtas, essas coisas aí, eu fui vendo que eles já estão meio fora aí de moda, né, digamos. Ou mais ou menos, viu? Mais ou menos. Tem muito lugar ainda que tá firme, forte, guerreiro ali. Esse micro-ondas, esse ondas curtas. Tem mais alguma outra, Valmor, que você lembra? Eu vou puxar aqui para a prática clínica, Bruno. Na verdade, ainda é utilizado, né? São correntes que são aceitas ainda no geral, mas para aplicação especificamente, já tem evidência que mostra que estimulação elétrica neuromuscular para paciente com paralisia facial. E eu lembro que, na época da minha graduação, eu tinha um professor que falava que não se fazia porque se provocava sincidesia. E eu aboli isso, né? Logicamente, na época ele me mostrou alguns trabalhos para aquilo. E durante a minha prática clínica, nas épocas de mestrado, né, e doutorado, que eu frequentava mais clínica efetivamente, eu atendia em consultório,
chegava aquele paciente que quando sorria o olho fechava, né? Ou então, quando mastigava o olho fechava também. E aí eu ia perguntar, você teve paralisia facial? Tive. Né? Como foi que foi tratado? Não, ele colocava uns eletrodos no meu rosto e fazia estimulação. É a famosa sincinesia, né? A gente vai promovendo essas contrações musculares associadas porque o músculo aprendeu a funcionar, reaprendeu a trabalhar de forma inadequada. Então é um que está em desuso, mas que infelizmente as pessoas continuam usando, né? Em muitos locais ainda. Mesmo. Eu colocaria aqui, isso acho que você nunca ouviu falar, Letícia, da parafina. A parafina Sim. é uma... Colocava a mão assim, né? Terminava, jogava de volta aquela parafina para dentro do... E é interessante isso, porque eu acho que o papel, né, um dos papéis principais é exatamente esse, né, a gente poder ir também discutindo o que a gente faz, né, o que a gente está fazendo, e tentar entender melhor, né, o resultado, a eficácia daquilo que está acontecendo, né, o que ela pode realmente gerar de positivo para o paciente, o que é efeito terapêutico, o que pode ser classificado como outros efeitos, etc. Mas outro ponto que eu acho interessante bom, a pesquisa ela vem mostrando para a gente que muitas das coisas que se fazia, vamos lá, na época do Bruno, não se fazem mais hoje em dia, porque não existe realmente nada que consiga comprovar nem efeito fisiológico, digamos assim, terapêutico, nem realmente mostrar na clínica como que aquilo tem impacto sobre a condição de melhora do paciente. Mas por outro lado, né, Letícia, uma coisa importante quando a gente está na área da saúde, a gente sabe que controlar todas as variáveis que envolvem um problema de uma patologia, de uma doença, de um problema no paciente, é praticamente impossível. Então é meio que a gente pega, delimita grupos para determinadas pesquisas, tenta controlar o máximo possível dessas variáveis, né, no sentido de homogeneizar esses grupos, aumentar tamanho amostral e etc. Mas é impossível que a gente consiga realmente fazer isso de um padrão que eu tenha indivíduos iguais, né? Por exemplo, o Valmor trabalhou muito com parte experimental, né? Que não é igual também, mas a gente consegue, de repente, homogeneizar melhor porque está todo mundo vivendo no mesmo biotério, né? Entre aspas, digamos, pelo menos isso, né? Está todo mundo vivendo no mesmo biotério. E na vida não é assim que funciona. Mas a questão-chave será que a pesquisa é capaz de resolver? Será que o que hoje existe de padrão, use esse tipo de tratamento para esse tipo de paciente? Será que isso é capaz de resolver todos os problemas que afligem os pacientes que chegam nas nossas clínicas? Qual que é a tua opinião sobre isso, Letícia? Nossa, quem dera, né? Eu acho que quem dera a gente tivesse essa solução, né? Eu acho que assim, dentro das pesquisas a gente tenta randomizar, mas a gente não pode esquecer de cada um, né? De cada indivíduo ali. Então, a própria pesquisa ela te traz isso, né? Então, assim, um estudo qualitativo para entender por que esses pacientes não melhoraram. Então, o estudo qualitativo é você fazer uma entrevista com esse paciente, conversar com ele e entender o que aconteceu, tentar entender a experiência dele, né? E isso já traz na literatura que isso pode ser um complemento para esses estudos. Então, assim, né, no meu mestrado eu fiz um estudo qualitativo e a gente estamos na luta aí para publicar, né? Mas basicamente a gente achou que os pacientes com dor crônica no ombro, né? Eu fiz sobre a orientação da professora Ana Maria Ciliani, a gente encontrou o quê? Que eles traziam muitas crenças religiosas. E aí, assim, dentro de um estudo randomizado, que a gente tira todo o que está influenciando, como é que a gente tira essas crenças dentro desses pacientes? Não tem como, né? Então, se um paciente acredita que só Deus irá melhorar a condição dele, o que a gente faz como clínico? Não vai ter intervenção milagrosa, né? Então, aí cabe a gente entrar com o que tem de evidência, por exemplo, uma educação em dor, né? A gente tem outros recursos para tentar conversar, mas a própria pesquisa traz que o estudo qualitativo é uma busca para você entender por que aqueles resultados às vezes não foi o que você esperou, né? Então, assim, não tem um padrão que chegue e fala, olha, esse daqui é milagroso, vai ser bom para todos os pacientes. Não, a gente não pode esquecer da individualidade. Eu acho que isso é o que meu coração até dói quando a gente
escuta da clínica, né? Não, porque os pesquisadores não sabem da realidade da clínica. A gente sabe, eu como aqui, eu sou clínica também, eu sei da realidade, eu sei das dificuldades, e mais ainda é assim, a gente sabe a dificuldade, a gente sabe que cada vez mais a gente tem que respeitar essa individualidade dos pacientes, né? E na pesquisa mostra uma maioria, então a probabilidade daquilo dar certo é maior, mas tem sempre um que a gente vai ter que olhar, e aí é a vantagem, né, da gente ser um bom clínico, da gente escolher as melhores ferramentas para aqueles pacientes nossos, né, para aquele paciente que está precisando. Amor, como é que você lida com isso? Assim, na hora que você vai atender teu paciente, você está lá na frente dele, como é que você define o que você vai oferecer para ele como recurso na hora desse, digamos, no primeiro atendimento? O quanto que a evidência científica, a pesquisa, né, a probabilidade te coloca lá para falar, vou fazer ABC, ou quanto que, digamos assim, anatomia, fisiologia, biomecânica, um pouco de experiência, o quanto que isso interfere na tua tomada de decisão? Beleza. Então, Bruno, assim, na minha prática, aqueles casos que são mais rotineiros, mais frequentes, né, que estão mais dentro da minha alçada, lombalgia, alterações relacionadas a ombro, quadril. Então a gente tem mais ou menos já digamos assim, um grau de possibilidades terapêuticas para aquele primeiro atendimento. É claro que a gente sabe que dentro da pesquisa, um dos pilares dela, né, dentro da prática baseada em evidência, um dos pilares dela é justamente a crença do paciente, como a Letícia bem colocou, né, ou a preferência do paciente. Eu vou até pegar como gancho aqui a tua fala agora há pouco sobre a parafina. Lá na clínica que eu trabalhei, cara, quando chegava aqueles senhorzinhos e aquelas senhorinhas com artrite, com artrose, você podia fazer o que fosse, ele queria era a parafina, porque o que melhorava a vida dele era a parafina, embora não houvesse evidência nenhuma. Então, assim, é uma das coisas que eu procuro fazer sempre é escutar o paciente. Então, se eu tomo postura ou se eu narro que vou fazer determinada conduta e o paciente já fica com aquela fala ressabiada, com aquela postura duvidosa, então eu tento conversar para convencê-lo. Se eu não consigo convencê-lo, eu volto atrás e faço outra conduta, porque aquele paciente ali, muito possivelmente, ele vai piorar. Ou ele vai piorar, ou ele não vai melhorar nada, que é o que já aconteceu comigo, e essa é a minha experiência, claro, né? Isso a gente tem que levar muito, muito em consideração. E tem aqueles casos também que chega aquele paciente com aquele caso que você não tem domínio, você não entrou em contato com nenhum artigo recente, com nenhuma evidência científica. Aí esse paciente é aquele que eu vou mesmo para as minhas bases de anatomia, fisiologia, biomecânica, faço ali o básico, né, com ele naquele dia, e quando chego em casa eu vou me voltar para procurar as melhores evidências para tratar aquele paciente. Também não adianta a gente querer se afobar, adiantar algo sobre conteúdos que a gente não tenha domínio, sobre afecções que a gente não tenha domínio. Então é bom a gente ter algum tipo de respaldo, e o respaldo que eu procuro é efetivamente a evidência científica. Perfeito. Letícia, em relação a essa questão mesmo de como que a gente vai acertar com o paciente, né? Como é que a gente vai conseguir acertar mais ou errar menos, né? Digamos assim, com os pacientes, quando a gente vai buscar essas bases aí de por onde eu vou. Às vezes a impressão que eu tenho também é que a gente começa a entrar num processo que é óbvio que assim, eu vou tentar levar para dois extremos, mas para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Será que o que é o melhor caminho se eu tivesse que tentar impulsionar mais um dos dois? Eu ter um domínio absoluto dessas bases, anatomia, fisiologia, biomecânica, ou um domínio absoluto de onde estão as melhores evidências científicas para cada situação clínica específica? Às vezes não, acho que uma das grandes discussões que a gente tem hoje é exatamente relacionada a isso mesmo. As pessoas, um grupo querendo se sustentar a partir de bases construídas, né, de anatomia, ela faz parte, dentro da literatura científica, ela faz parte
da gama, né, de coisas que são oferecidas da condição científica, fisiologia idem, biomecânica idem e tal. A grande questão é que nem sempre quando a gente leva isso para a prática clínica, né, para pesquisa clínica de campo, nem sempre a gente consegue determinar padrões específicos, né, resultados específicos, ou até uma condição probabilística específica para essas situações. Então, enfim, eu acho que me parece que uma grande dificuldade hoje é arrumar um equilíbrio, né, sobre esses dois fatores principalmente. Você acha que você teve uma graduação mais forte na área de pesquisa, ou você acha que você teve uma graduação mais forte na área dessas bases que são importantes também para construir diagnóstico e tratamento? Nossa, perfeita essa pergunta, professor, porque assim, eu sempre discuto aqui, né, porque eu fiz a minha faculdade, né, na PUC Minas, então uma universidade particular, e vim para pesquisa na USP, aqui de Ribeirão. E eu consegui ver os dois mundos, assim, digamos, da particular e da pública, que é a USP, né. Então, a minha formação, eu considero mais que eu tive uma formação mais prática. Então, eu tive muita anatomia, eu tive muito incentivo a isso. Eu aprendi onde buscar as evidências, sim. Eu aprendi como fazer, mas a minha formação foi muito clínica. E quando eu vim para a USP, eu acompanhei, né? Às vezes a gente até dá umas aulas para os meninos, enquanto mestranda, enquanto doutoranda da graduação. E eu me deparei que eles têm uma base muito forte em pesquisa. Muito forte, o que eu não tive tanto na minha graduação. E ao meu ver, assim, né, isso é uma opinião minha que eu vivenciei os dois mundos, eu acredito assim, você tem uma base muito forte na prática, você consegue formular perguntas para você fazer uma busca interessante. Igual o professor falou, eu atendo, por exemplo, eu não tenho tanto contato com lombalgia, sei de algumas coisas, por exemplo, eu atendo mais ombro, até pelo mestrado mesmo, atendo mais pacientes geriátricos, e quando eu falar o que está tendo mais de evidência, a minha base de anatomia, ela me permite fazer perguntas tipo, se esse meu paciente, então, está com essa dor no ombro, será que tal exercício poderia ser melhor para ele? Porque essa minha base de anatomia, fisiologia, biomecânica, ela me permite fazer umas perguntas que eu consigo buscar uma melhor intervenção. E a pesquisa eu acho que você aprende depois onde você buscar, como você buscar. Hoje, as redes sociais, né, o Instagram, acho que ele te enriquece muito quando a gente sabe usar, porque você tem um contato muito próximo com os pesquisadores. Então, às vezes eu tenho uma dúvida de pacientes com fibromialgia ou pacientes sobre eletromiografia, já estou pensando no meu projeto de doutorado. Pacientes que, para aplicar o eletro, né, eu às vezes dou uma olhadinha lá no Instagram da professora Josimar, dou uma olhada e falo, olha que legal, publicou esse artigo aqui, acho que interessante, dá uma olhada. Então, assim, o Instagram a gente consegue essa aproximação, né, mas eu acho que quando a gente tem uma base muito forte, eu tive uma base muito forte em anatomia, depois a gente consegue formular essas perguntas e depois a gente aprende onde buscar e onde a gente encaixa as nossas melhores respostas, né, para a gente achar as melhores respostas para a gente tratar os pacientes. Até porque a parte de pesquisa também, ela não... A parte científica, né, esse modelo científico, ele ainda não tem dados para todas as situações clínicas que a gente pode experimentar, né? Então ela vem crescendo, vem melhorando, por isso que é super importante também a gente ter esse equilíbrio mesmo. Bom, amor, você pega assim, você falou um pouco da tua história com a experimentação animal, né? E é interessante isso, né? Se a gente imaginar ali o começo não, né? A fisioterapia, ela começou a ficar um pouco mais forte na área de pesquisa por meados aí de 2001, 2002 mesmo. Por exemplo, não existia mestrado em fisioterapia no Brasil. Os primeiros programas de mestrado em fisioterapia no Brasil, na verdade, o primeiro na Federal de São Carlos foi por essa idade aí, 2001, 2002, se eu não me engano. O fisioterapeuta que ia fazer mestrado ia ter que fazer em ciências, em fisiologia, em enfermagem, em educação física, mas não existia mestrado em fisioterapia até então. E os primeiros programas, eles eram muito fortes em pesquisas com experimentação animal realmente, e dentro dessa linha aí que você ainda já falou, né, experimentação com ultrassom, laser, né, com as correntes de eletroestimulação e etc. Como é que você percebe, Valmor, a evolução assim, da pesquisa na área de fisioterapia nesse tempo?
E assim, mais especificamente, que tipo de linha de hoje, que dentro da fisioterapia, quais são as áreas mais específicas assim que você consegue identificar que deram um grande salto, uma grande evolução? Vou te dar um exemplo assim, do que eu estou querendo perguntar. Hoje a gente tem muita coisa sobre lombalgia, que não existia antigamente. Tem mais alguma outra coisa, na tua opinião, assim, que você consegue ver destaque, alguma coisa que esteja, digamos assim, um pouco melhor respondida? Sim. Assim, Bruno, acho que de forma geral, considerando todas as áreas da fisioterapia, eu trabalho com traumatologia, mas o que eu noto uma evolução em termos de quantidade, qualidade muito grande de produção foi na área de dermatofuncional. Acho que até por conta do apego comercial e econômico que ela tem, né? A gente sabe que é um mercado que movimenta muita grana. Então, empresas, por exemplo, eu tenho uma colega aqui em Teresina, que ela desenvolve pesquisas para uma empresa que produz os equipamentos, né? Então, ela faz estudos de caso, ela faz alguns ensaios para eles. Aqui em Teresina, em troca, eles fornecem para ela os equipamentos, né? Então, acaba puxando. Isso a gente observou muito aí, realmente. Eu comecei fisioterapia em 2007, né? Mas a gente observou muito isso com a indústria de equipamentos de eletrotermofototerapia, justamente por essa época aí, 2005, 2006, que foi quando teve esse boom aí de ensaios com tendinite, modelos experimentais de tendinite, modelo experimental de lesão muscular, a gente tinha muito, né? Mas, em termos de fisioterapia traumato-ortopédica, eu acho que os dois grandes booms foram o joelho, de forma geral, né? As reabilitações de pós-operatório de joelho. Em primeiro lugar, a lombar, né? A lombalgia, de forma geral. E eu acho que em terceiro lugar, colocaria ombro também. O ombro também tem muita coisa de qualidade também. Acho que são as três principais áreas aí na área de traumatologia que a gente teve um crescimento tanto em quantidade quanto em qualidade de produção científica. Ah, maravilha. Ah, Letícia, então agora eu vou pingar a bola para você, ó. Vou só pingar a bola para você chutar. Para você, entre do que a gente tem de evidência científica hoje disponível na literatura, o que é o melhor para o paciente? Terapia manual, exercício ou uma combinação dos dois? Olha, baseada não, né, nessa revisão que, nossa, eu tive o prazer de trabalhar com o professor Flori, né, que já fiz alguns trabalhos com ele, e ele é sou fã, né, eu falo pra ele que, às vezes eu mando mensagem, pelo amor de Deus, professor, não tô conseguindo fazer tal coisa, ele, calma, não se aperreie não, vem cá, deixa eu te ajudar. Então, assim, foram muita ajuda a gente nessa revisão que a gente conseguiu publicar, né? A combinação dos dois, né? Então, assim, a gente fez uma revisão sistemática com meta-análise, né? Eu falei pro professor, eu falei, nossa, eu sempre admirei quem fazia isso e não acredito que eu tô no meio dessa loucura aqui, que é essa revisão sistemática, né? Mas a gente viu que era a combinação da terapia manual, a gente viu, mas combinada com os exercícios é melhor do que só os exercícios, né? E a gente já tem isso pro ombro, né? Principalmente, né? No meu mestrado a gente viu que terapia manual início e depois exercício com carga progressiva é padrão ouro para ombro. E agora, com essa revisão, a gente conseguiu ver que essa manipulação, a gente viu principalmente a manipulação torácica e cérvico-torácica ali, ela já tem um benefício melhor, né? Então, eu fiquei feliz, essa publicação foi duplamente feliz, foi a primeira publicação no mestrado e também na área de osteopatia. Então, junto com o professor Flori, eu falei, nossa, professor, ó, o senhor me deu 2 presentes e ainda... e ainda uma revisão sistemática aí, né, que a gente gostou, a gente trabalhou bastante nela. Eu tô puxando a sardinha assim para esse lado, porque quando a gente vai ler hoje, principalmente, né, os guidelines onde a gente deve, como é que a gente deve proceder em situações específicas, a gente percebe muito assim que existe digamos assim, evidências mais sustentáveis assim em relação a exercício, terapia manual, né, e
é uma grande discussão, né? Acho que o grande empobrecimento é quando a gente quer achar o que é melhor e esquece do resto. Que quando a gente fala assim, não, eu acho que isso aqui é um pouco melhor, então usa só isso, não usa o outro, e as combinações, né, que eu acho que são coisas importantes, porque cada paciente precisa de um tipo de um tipo de estímulo específico em determinada situação. Mas existem muitas outras coisas que são usadas, né, dentro da prática profissional, e a gente vê isso amplamente feito aí por fisioterapeutas, e eu não digo nem no Brasil, assim, no mundo todo. Vou dar exemplo aqui, Valmor, para você, ó. Dry needling, ventosas, isso aqui não é feito no Brasil, então a gente não pode achar que... E aí? O que a gente hoje tem de certo, de incerto, de realmente importante sobre isso? Qual que é a tua opinião sobre esses recursos, assim, no dia a dia do fisioterapeuta? Então, Bruna, tem muita discussão, né, em cima dessas temáticas, né, principalmente aí sobre a ventosoterapia, né, mas eu acho que a grande questão é que foi muito banalizado essa questão de ventosa. Teve até uma revisão sistemática com meta-análise recente que mostrou que a ventosoterapia ela não tem efeito sobre a dor lombar crônica, né, e o pessoal vem, professor, ventosa não serve para dor lombar crônica. Não, realmente não serve, né? Realmente não serve. O que é que foi feito adicional? Porque eu acho que a grande questão é essa. Será que só aplicar a ventosa ali e deixar vai realmente surtir esse efeito que a gente espera? Outro ponto, como que essa ventosa ela foi aplicada? Que a gente nota também muito é uma questão de uma translação, né, de uma cultura oriental para a cultura ocidental. Então, por exemplo, testaram a ventosa dentro dos meridianos, dentro daquilo que é a medicina tradicional chinesa, ou testaram ela simplesmente para utilizar como recurso de liberação miofascial. Outro ponto, esses pacientes eles tinham limitação de mobilidade, de movimentação da lombar, porque já existem também revisões temáticas com meta-análise que mostra que a ventosoterapia é efetiva na melhora da mobilidade da lombar. Então, se a dor estivesse associada a isso, ela poderia ser utilizada como um recurso para melhorar a mobilidade e, consequentemente, melhorar o quadro clínico do paciente. Então, essas conclusões, eu costumo chamar de xiitas, né? Você pega aquilo ali, pega como a verdade absoluta, coloca debaixo do braço e abomina todo o restante. Eu acho que isso é que faz com que a ciência ela não evolua. Acho que a gente tem que, ao invés de utilizar como fatores de exclusão, a gente tem que utilizar como fatores de agregação. Então, beleza, isso aqui serve para melhorar a mobilidade? Beleza. Vamos testar a terapia manual e o exercício que a Letícia já testou e observaram que melhora, os dois juntos, junto com o professor Fleury. Será que se eu colocar uma ventosa, será que não vai melhorar mais ainda esse quadro clínico? Eu acho que é assim que a ciência vai evoluindo. Não no sentido de formar ou de montar protocolos para fazer receitinha de bolo, para daqui uns dias colocar a IA dentro de uma máquina que ela vai fazer tudo no paciente. Não. Mas no sentido de avaliar o paciente, ver quais são as necessidades dele e eu pensar quais são os recursos que eu tenho, que tem comprovação científica, que vão melhorar essa necessidade específica que o paciente tem. Acho que a grande questão é essa. Sim, que... Tá sem áudio, Bruno. Pronto. Oi, alô? Estão me ouvindo? Agora voltou. Eu acho que é o grande dilema assim, que a gente está enfrentando hoje em dia, em relação exatamente a essa questão de a gente está o tempo todo querendo discutir a verdade absoluta. E a verdade absoluta ela é muito difícil de ser alcançada, porque ela pode ser olhada por vários ângulos e por vários aspectos diferentes. Letícia, entre o guru da terapia infalível, sabe aquele guru da terapia infalível? Aquele que vai lá e publica o vídeo no Instagram e fala assim, eu vou ensinar para você o que eu faço, porque vai resolver o problema de qualquer paciente que tem isso aqui. Aí o cara põe uma erva, aí o cara pega um rolo de macarrão, passa nas costas, aí o cara vai lá e faz uma massagem, fala assim, e aí, fazendo aqui a minha terapia infalível, acabou. Você nunca mais vai ter um paciente que vai continuar com algum tipo de problema na tua vida. Então, entre o guru da terapia infalível e o guru pesquisador que fala que tem todas as respostas para todas as perguntas e que a ciência já documentou todas as verdades e coisas que precisam ser feitas, como é que a gente fica no meio desse tiroteio aí?
Nossa, dá um páreo bom, hein, Bruno? Eu acho que difícil, hein? Mas eu acho que o radicalismo é ruim para tudo, né? Acho que tudo que a gente pensa, eu converso muito com o Flori, com a professora Paula também, né? Que da biografia, e eu falo para ela, falei, nossa, mas isso tem evidência? Isso tem evidência? Quando eu comecei, ela falou, ó, calma. Ela falou, calma, não é assim. As coisas não são desse jeito. Eu falei, nossa, é verdade, peraí. Aí ela falou, calma, tem coisas que são difíceis de mensurar, né? O Fleury me fala muito isso, é um desafio mensurar a terapia manual, é um desafio mensurar a percepção do paciente, então respira, não saia querendo tudo evidência científica, porque justamente por isso, pela dificuldade que é, e cada paciente é um, então você tem que lembrar disso. Aí eu falei, nossa, verdade, né? Então quando a gente começa, a gente tá nesse meio, a gente, não, quero ver artigo, eu falei, não, calma, não é isso. Então, eu acho que, assim, o extremismo para os dois lados é ruim e acaba que, assim, acaba acontecendo essa rixa entre pesquisador e clínico que é totalmente desnecessário, né? Então, assim, eu acho que eu já ouvi, né, alguns clínicos falarem, não, mas o pessoal da pesquisa, igual eu comentei, não sabe não. E aí, quando você vai publicar, tem uma parte lá, né, implicações para a prática. Basicamente, você tem que falar por que o teu projeto, por que aquele artigo é importante e o que ele vai trazer de novo para o clínico. Então, assim, tudo que a gente faz na pesquisa é para ajudar também o clínico e para ajudar principalmente aqueles pacientes que vão ser atendidos, né? Então, assim, se você for esse que sabe tudo, o pesquisador que tudo tem resposta, você não consegue colocar limitação no seu estudo, você não consegue colocar quais outras coisas devem ser investigadas, o que seu estudo deixou de pesquisar, né? Então, assim, essa parte dói, né? A gente faz um projeto bonito e fala, então, as limitações foram que não teve isso, a gente não abordou isso, mas todo estudo tem, né? Então a gente tem que deixar isso. E se a gente for, né, a gente sabe tudo, aí a gente coloca. E há outras coisas também, o guru que vai melhorar uma vez só, a sessão também é um desafio, né? Eu já vi aqueles vídeos de melhore a dor em uma sessão, né? Até arrepia. Você fala assim, nossa, mas uma sessão a gente mal consegue avaliar direito o paciente. Na osteopatia a gente vê que é mais profundo isso, né? É mais difícil ainda você avaliar em uma sessão o paciente. Então, acho que você fica no meio termo ali, sem extremismo para esses desafios, né? Os pacientes trazem isso, né? Na minha pesquisa qualitativa, os pacientes falam, não, sabe o que é? Um fulano falou para mim que se eu tomar um chá, eu lembro que uma paciente falou para mim assim, se eu comer alface e tomar guaraná, alivia minha dor. E ela fazia isso. Eu falava, nossa, mas onde você aprendeu isso? Não, é porque meu vizinho falou que ele viu um cara que fazia isso, e aí ele começou. Aí você falava, nossa, tá, e tá aliviando a dor? Quando eu faço isso, alivia. Aí você fala, tá, então tem evidência científica? Como é que você traz isso para a prática? Não tem como, né? Aí você esquece que você é pesquisador, esquece que você é tudo, você fala, tá bom, então deixa eu me organizar aqui de novo na minha avaliação. Né? Então, ficar sempre no meio termo ali que eu acho que é o melhor caminho. Aquela situação clínica é difícil, né? Então, assim, confrontar uma crença é muito difícil, e eu acho que esse é o grande próximo desafio que a gente tem na área de fisioterapia. A gente já sabe o impacto que a crença tem nas condições de saúde das pessoas. Isso é fato. A gente já está com pesquisas assim muito importantes e muito interessantes assim nessa área. Ok, já descobrimos o quanto que a crença tem impacto na vida das pessoas. O próximo desafio é o que é preciso fazer para quebrar uma crença, para modificar uma crença. Como você colocou, crença religiosa. Crença religiosa é muito difícil de você mexer, porque ela não é uma crença que impacta a saúde, ela impacta a vida, os valores, né? Tudo que envolve as principais questões que envolvem a vida das pessoas. Então, talvez aí seja tema aí das próximas investigações e coisas que a gente realmente precisa aprender a lidar melhor com isso. Vamos pensar no estudante de fisioterapia atualmente. A gente sabe que a faculdade, ela ajuda, mas ela não é capaz de dar uma... até tem faculdades mais prontas e preparadas para isso, mas a grande maioria dos cursos de fisioterapia no Brasil não são capazes de dar uma boa formação científica para os seus alunos.
A gente sabe que isso é uma realidade. Por outro lado, a gente também sabe que a grande maioria das faculdades de fisioterapia no Brasil não é capaz de dar uma boa formação de base. Vamos falar em anatomia, fisiologia, biomecânica. Como é que a gente vai, hoje, dentro da posição que a gente está, como é que a gente vai orientar um aluno hoje, que está aí nas vias de se formar, recém-formado, o que ele pode fazer para melhorar, para complementar ou para superar aí essas limitações? Bruno, realmente, e esse cenário de limitação, tanto no ensino básico, né, do conteúdo básico, quanto dessa formação em pesquisa, ela vem realmente de uma questão muito mais profunda, né? A gente tem aí as diretrizes curriculares nacionais de curso de fisioterapia, né, que é o documento que diz o que é que os cursos de fisioterapia no Brasil tem que ter, que tem na medicina, que tem na psicologia, que tem na enfermagem. Esse nosso documento está extremamente defasado, né? A gente tem um documento aí, se não me engano, é de 2001 ou 2002, eu não lembro agora a data direitinho. Mas a gente tem um documento de 23 anos, 22 anos. A formação que o Bruno passou, que a minha geração passou, que a geração da Letícia passou, deveriam ser formações completamente diferentes. E, em resumo, a Letícia recebeu a mesma formação que o Bruno recebeu lá em 2000 e quanto, Bruno? 2002, quando se formou? 2000. De 2000, pronto. Então, em resumo, é basicamente isso. A gente teve uma mudança completa aí de mundo, né, de paradigmas, de questões em geral, como sociedade, mas a formação ela continua basicamente a mesma coisa. E o jeito de correr atrás é literalmente correndo atrás. Então, na área de pesquisa, por exemplo, né, não quero pesquisar, não quero fazer um mestrado, não quero fazer um doutorado, mas existem vários cursos de formação aí na área de prática baseada em evidência, cursos online, cursos presenciais, que você pode e deve lançar mão, né, para se aperfeiçoar nisso, porque realmente é um grande norteador. Quando a gente fala em pesquisa, se você fosse basear apenas nas condutas de livros, a gente diz que o atraso aí, em termos de conteúdo, é de pelo menos 5 anos, né? Porque o livro ele é feito baseado em artigos. Um artigo está a Letícia terminou o mestrado, ela disse que o artigo dela ainda está no prelo para ser publicado. Então, isso já gera um delay. Quando esse artigo for publicado, ele vai ser visualizado, alguém vai pegar para ler, para editar, para resumir, para fazer o livro, e aí é que esse conteúdo vai ficar disponível através de livros. Então, a gente tem que correr na frente, porque senão a gente está fadado a trabalhar no passado, literalmente, né? Porque você vai trabalhar em referências que foram feitas lá atrás. E, no geral, também são cursos, realmente, né? A própria Ebrafim tem um curso sensacional aí, que é o de secção anatômica, tá? Para quem tem dificuldade de anatomia, ver na prática, ver como é que funciona. Eu realmente não consigo ver outras formas, né, de a gente correr atrás, se não fosse aprofundando em estudo e fazendo cursos por fora. Eu acho que é isso. Eu fiz essa pergunta exatamente, Valmor, porque eu também penso da mesma maneira, assim, eu não consigo achar outro caminho. É impressionante, assim, a gente tem, você falando das diretrizes curriculares, né, as diretrizes nacionais curriculares, e o aspecto que você levantou como problema para a fisioterapia é o mesmo tipo de problema que existe para a medicina, é o mesmo tipo de problema que existe para a farmácia, para a enfermagem, assim por diante. Eu converso com estudantes de medicina hoje e vejo que o cara estudou 6 anos, integral, e a pessoa se forma com absoluta extrema dificuldade de trabalhar na prática. Absoluta extrema dificuldade. Aonde você percebe que esses alunos de medicina começam a ganhar um pouco mais de encorajamento, informação, facilidade para conseguir fazer os atendimentos, trabalho, quando eles passam por um período de residência, principalmente depois que eles passam um período de residência. E o que acontece na residência de tão diferente? Eles simplesmente pegaram um pedaço daquele conteúdo, recortaram e estão praticando.
e colocando aquilo para funcionar de uma forma tão importante que aí o cara falou, não, agora eu me sinto mais confiante, mais encorajado, mais pronto para poder executar o meu trabalho. Então parece que a formação de medicina, é lógico que todo mundo que se forma em medicina é médico, mas parece que o cara que passou por uma residência, ele está um pouco mais pronto, um pouco mais preparado, um pouco mais encorpado para encarar os desafios ali que virão pela frente da vida dele. Na fisioterapia, a gente não tem essa cultura de residência tão determinada, e a residência ela está muito mais ligada assim, ao âmbito, na fisioterapia, ao hospitalar mesmo, né? E a gente sabe que a demanda ambulatorial que a gente tem na fisioterapia é muito grande. A gente não existe uma grande residência de âmbito ambulatorial, né? Alguma coisa que a gente pode fazer para a clínica hoje em dia. Então daí os cursos passam a ter uma relevância e uma importância muito grande mesmo, né? Onde cursos que possam ser um pouco mais voltados para a prática de trabalho. Então eu sempre falo assim, o cara, quer estudar osteopatia? O que eu vou aprender osteopatia? Você vai aprender uma base de anatomia, fisiologia e biomecânica que a tua faculdade não te deu, que nenhum outro curso vai te dar. Então, essa construção de anatomia, fisiologia, biomecânica, aplicada à prática, a que você, não é um modelo teórico simplesmente, é alguma coisa que você vai ver ali, você vai pegar o livro de anatomia, será que você está falando, tá no livro de anatomia? Ah, tá lá no livro de anatomia mesmo. Então, você vai pegar tudo isso e vai construir um tipo de visão, falar, pô, agora eu entendi como que eu vou usar isso tudo aqui dentro de um contexto de um raciocínio clínico, de uma avaliação, de uma perspectiva de construção de um atendimento, de um tratamento, e ponto. Do mesmo jeito, se eu quero estudar um pouco mais sobre pesquisa, a gente não pode imaginar que todo mundo tem possibilidade de fazer um mestrado, um doutorado, etc. Até em outros países, os mestrados profissionalizantes, eles são realmente profissionalizantes. Então eles são um pouco mais, eles têm uma característica um pouco mais de introduzir a pessoa no âmbito de pesquisa, sem necessariamente formar pesquisadores, né? No Brasil não, os mestrados profissionalizantes eles formam pesquisadores. Eles praticamente têm parâmetros muito parecidos com os mestrados acadêmicos, né? Então, digamos assim, a régua, né, o sarrafo para quem está no profissionalizante é muito alto também, para quem está inserido dentro do mercado. Então isso assusta um pouco as pessoas, atrapalha um pouco, afasta um pouco esse público também. Mas a gente tem bons cursos de grandes professores pesquisadores também hoje em dia, e a Letícia também ela vem de um lugar hoje, ela está inserida numa universidade onde alguns professores pesquisadores conseguiram criar uma via de comunicação com o público em geral. Por exemplo, a professora Ana Maria, ela conseguiu construir uma via de comunicação pelo Instagram que ela aproximou um pouco mais as pessoas do geral da parte científica, né? Você pega o que o pessoal lá do Rio de Janeiro, que o Felipe Reis fez também, de transformar aqueles trabalhos em um curso e levar esses cursos para as pessoas, para que elas possam estudar. Ele conseguiu trazer um pouco, quem não tem condição de ir lá e acompanhar o trabalho desse pessoal lá, ele conseguiu levar um pouco dessas experiências, desses trabalhos. Então, eu acho que a gente precisa realmente pensar em valorizar um pouco mais tudo isso e entender que na nossa área de fisioterapia, o teu caminho, ele não se abre depois da tua graduação mesmo, né? Depois da graduação é como se a gente estivesse ali num barquinho, em alto mar ali, o vento bate para cá, a gente vai para cá, o vento bate para lá, a gente vai para lá, mas a gente tá meio sem rumo ainda, né? Meio sem direção, e eu acho que esses cursos, eles dão pra gente norte, eles dão direção, eles dão caminho, e quando a gente quer chegar em algum lugar, é muito importante a gente saber para onde a gente tem que ir, né? Senão a gente não chega em lugar nenhum. Eu acho que a gente hoje tem bons marcadores, tá? Para que as pessoas possam correr atrás. Pena que não é tão simples assim. Pelo menos é mais ou menos a minha opinião sobre tudo isso daí. E aí, só para complementar isso tudo, a gente esse ano começa com um projeto novo aqui na Ebrafim, nesse sentido do que a gente pode fazer para oferecer melhores condições, não só para os nossos alunos, né? Acho que para todo mundo que está envolvido, de certa forma, com a área de fisioterapia. Então, se a gente hoje está dentro de um tipo de trabalho que dá muito norte para o cara que está na prática clínica em anatomia, fisiologia, biomecânica, a gente também precisa melhorar as condições de acesso dessas pessoas à pesquisa, a dados científicos e assim por diante.
Então, um dos objetivos desse podcast também é apresentar você, Letícia, e o professor Valmor aí para todo mundo também que está com a gente, de um projeto que a gente está desenvolvendo de pesquisa da escola, talvez um projeto um pouco mais consolidado a partir desse ano, juntamente também com o professor Fleury, né, que vai estar com a gente, e com 2 novos pesquisadores que foram aprovados no nosso concurso de bolsas de estudo, que também vão estar com a gente desenvolvendo o trabalho. Então, a gente está querendo fazer trabalho para poder... A gente quer desenvolver pesquisa, a gente quer comentar pesquisa e colocar nas nossas redes, a gente quer escrever opinião com base em pesquisa para colocar nos nossos blogs, a gente quer contar as nossas experiências clínicas, científicas, enfim, a gente quer fazer um pouquinho de tudo isso. Letícia, quais suas expectativas aí para esse ano que a gente está entrando e parte dessa equipe? O que você imagina? Como que você espera contribuir para tudo isso? Fala um pouquinho do que você está pensando, por favor. Nossa, eu estou muito animada. Particularmente quando eu recebi o convite do professor Bruno, eu fiquei muito feliz, né? Já vivendo pesquisa assim, eu acho que trazendo isso para a osteopatia, que é uma realidade que eu comecei a viver há pouco tempo, isso já me animou muito, porque é uma forma da gente aprender mais, da gente discutir, né? Da gente olhar. Eu acho que quando eu fui trabalhar com o professor Fleury, a gente foi discutindo os artigos, eu acho que a gente vai aprendendo tanto, né? Então eu falei, olha, eu encontrei isso nesse artigo, ele falou, eu encontrei isso em outro. Então eu acho que a gente já foi aprendendo tanto, e agora com a possibilidade de fazer isso com um grupo maior, né? Com o professor Amor, com os alunos, os pesquisadores. Então, assim, mais gente trabalhando, trazendo isso para a osteopatia, mostrando que esse ramo tem várias evidências, que várias técnicas que são utilizadas têm evidências, tem muitos trabalhos bons aí. Eu acho que minha animação é muito grande por já vivenciar isso e agora tá trazendo para essa nova área que é da osteopatia, né? Legal. Valmor, você já está aí dentro do processo de produção científica, você já está na luta, na batalha aí há um bom tempo, só que a partir desse ano, o que a gente quer fazer é te ajudar com isso, né? Te ajudar nessa batalha, né? A gente quer te ajudar com estrutura, com apoio de material para publicação e com pessoas, né? A gente sabe que a base principal de qualquer pessoa que quer fazer pesquisa é contar com pessoas. Não existe pesquisa que não passe por qualidade de material humano. Então, queria te agradecer por estar com a gente também nesse projeto, né? E queria saber também das tuas expectativas aí para esse ano que a gente está começando. Beleza. Então, as expectativas são as melhores possíveis, né? Quando vocês me convidou ano passado para fazer parte da comissão lá para a seleção e para dar dicas lá sobre o processo, eu fiquei muito feliz. Realmente não é fácil, né? Principalmente nessa época agora que a gente vive com tantos periódicos predatórios. Saiu até um relatório recente agora da CAPES, né? Um parcial aí, e a gente sabe que tem muito. Pesquisa tem muito, acho até que foi banalizada a coisa, mas pesquisa de qualidade é o que é. E quando a gente afunila isso aí, traz para terapia manual e mais ainda para osteopatia, em que a gente não tem parâmetros muito claros para fazer divisão de grupos, para alocar pacientes em grupos semelhantes, para fazer as comparações, fica um pouquinho mais complicado. E quando a gente vai para publicar em revistas reconhecidas e que avaliam efetivamente os trabalhos, não estão preocupadas com o valor de pagamento de submissão, de aceite de artigo, aí a coisa fica muito mais complicada, né? O Bruno sabe, a gente está com um aí, já está com 1 ano que esse artigo vai e volta da revista. E toda vez que vai, ele volta com uma coisa nova, que eles colocam, que eles querem que eu faça, que a gente altere para fazer ajuste. Mas eu acho que semana que vem vai a última versão, aí eu acho que agora sai o aceite. Mas realmente é complexo, e o grande ponto, Bruno, realmente é esse, são pessoas. São pessoas com inclinação, com vontade e com desejo
de fazer, né? E sobretudo que tenham capacidade. Como a gente já discutiu aqui hoje, essa formação científica ela não é tão reforçada no Brasil, no sentido de produção de conteúdo, de produção de material, sobretudo material científico. Então as expectativas são as melhores possíveis. Os alunos da Ebrafim também ganham muito, né? Porque também vão ter aí um apoio a mais para desenvolver suas pesquisas de conclusão do curso, para aqueles que optarem por fazer a especialização, ter o certificado de especialização, efetivamente, lá no censo. E a comunidade, a Ebrafim em geral, também ganha muito, né? Porque a gente vai ter aí, como você já adiantou, conteúdos de qualidade, com uma revisão científica mais apurada, né, desses materiais que vão ser publicados lá dentro. Não que não tivesse antes, mas que agora a gente vai ter com maior frequência, porque a gente tem mais pessoas para fazer. Então, acho que 2024 promete, eu acho que é um projeto aí para ficar aí na história da Ebrafim para sempre. Eu também estou com grandes expectativas, né, porque a gente sabe que tudo na vida, ou a grande maioria das coisas que a gente precisa fazer na nossa vida, a gente precisa de referências, né? E não adianta só ter os locais que produzem determinadas coisas, as referências são importantes. Então a Letícia comentou assim que muitas vezes ela vai atender um paciente e ela procura um Instagram de uma professora que é uma referência naquela área, e ela quer saber o que está acontecendo dentro daquela área, e muitas vezes ela não foi nem buscar a base de dados direto, ela foi na referência que ela tinha para aquela condição específica. O que a gente quer realmente é melhorar a questão do acesso a essas referências para os nossos alunos, né? É poder dar referência para que eles possam buscar, exatamente para poder trazer e buscar informações em lugares mais confiáveis, né? Como você acabou de falar, amor, porque informação está aí, mas tem todo tipo, toda a qualidade de informação disponível. E a gente quer realmente ajudar as pessoas a buscarem informações de qualidade. Então a gente precisa melhorar a nossa pesquisa, a gente precisa melhorar a nossa comunicação, a gente precisa melhorar a capacidade e a qualidade das referências onde as pessoas estão buscando tudo isso aí. Então, assim, quais são as metas que a gente quer desenvolver nesse ano? A gente quer que as pessoas tenham acesso à informação de pesquisa, talvez de uma maneira, num linguajar menos científico e mais clínico. Então, a Letícia e o professor Fleury, né, junto com outros pesquisadores, também publicaram um artigo sobre uma meta-análise sobre terapia manual e exercícios na reabilitação de ombro. Como que isso pode ser importante trabalhado junto, se complementando. E assim, só para quem está ouvindo a gente entender qual que é a dimensão disso, o quanto que isso é importante. Quantos médicos realmente que operam o ombro têm acesso a esse tipo de informação? Eles têm acesso a que tipo de procedimento que tem maiores evidências de... São poucos. E não adianta só a gente chegar num outro profissional, num colega de outra área, e falar assim, me manda aqui que nosso trabalho é bacana, é legal, o paciente melhora. Não é só isso também, né? Então, quando a gente tem essas referências, quando a gente tem possibilidade de levar esse tipo de informação para os outros colegas, a gente está atestando que o que a gente faz realmente tem respaldo, tem qualidade, tem eficácia, etc, etc. O que falta é a gente poder levar essa informação para um número maior de pessoas com, digamos, uma linguagem mais acessível. Então, o que a gente pretende, né? Que a gente possa pegar esses conteúdos, falar um pouco sobre eles e colocar nas nossas redes sociais, né? Dentro de uma possibilidade que as pessoas possam entender, usufruir, acessar o conteúdo de maneira mais clara. A gente também tem opinião, a gente nem sempre segue todos os princípios, a gente também tem opinião sobre tudo isso, né? E a gente também quer expressar um pouco dessa nossa opinião em blog, em artigo, com base em ciência, com base em literatura científica, mas a gente também pode falar a respeito de limites, de supervalorizações, de coisas que não estão sendo observadas e que a gente acha importantes, e assim por diante, né? Lógico, a gente quer desenvolver conteúdo, a gente quer desenvolver pesquisa, então todo aluno aí também que quiser estiver mais pronto para desenvolver trabalhos mais robustos, hoje a gente está com uma bela equipe também para ajudar o pessoal também nesse sentido. Então, é esse o trabalho que a gente quer desenvolver, eu acho que é isso que a gente pode fazer hoje com pesquisa, e mais ou menos assim, se todo fisioterapeuta que está hoje querendo
dar o mínimo de contribuição para pesquisa, o que ele pode fazer? Ele não necessariamente precisa produzir, mas ele deveria ler alguma coisa. Se ele tiver muita dificuldade em ler a parte científica, que busque a literatura onde estão essas referências dessas pessoas que podem ajudar, né, com insights aí, que podem colaborar com prática clínica e etc. O que a gente quer é contribuir para uma osteopatia mais forte, para uma fisioterapia mais forte, para uma reabilitação mais forte, pacientes que sejam melhor acolhidos aí dentro dos seus atendimentos. Pessoal, para a gente encerrar aqui os nossos trabalhos por hoje, antecipadamente, assim, já agradeço muito a presença de vocês. Acho que é um bate-papo aqui super importante para todo mundo. Eu queria que vocês fizessem, assim, suas considerações finais sobre tudo isso que a gente está conversando. Se vocês pudessem dar uma mensagem para fisioterapeuta, estudante, profissional que está ouvindo a gente agora e quer uma mensagem sobre pesquisa e prática clínica, o que vocês poderiam dizer para essas pessoas? E depois só que vocês falassem para a gente o Instagram de vocês, para que as pessoas possam localizar também, tirar dúvida, etc. Começando com você, Letícia, obrigado mais uma vez aí por fazer parte aí da equipe, do time, e pela presença aqui hoje. Imagina, eu que agradeço, professor Bruno, professor Valmor, um prazer estar aqui conversando de assuntos que eu gosto, né? Prazer estar conhecendo o professor, não pessoalmente, mas oficialmente, digamos assim, mas para trabalharmos juntos, né? Eu acho que a principal mensagem que eu tenho para falar é que a pesquisa está aí para ajudar, né? Eu acho que a pesquisa não está aí para falar o que o clínico tem ou não que fazer, mas ela está aí para ajudar nas tomadas de decisões, né? Eu acho que a briga é desnecessária. Eu acho que a clínica tem um lugar onde pode buscar melhores intervenções, mas também tem que saber filtrar muitos resultados que a gente encontra aí, mas principalmente que a pesquisa está aí para ajudar, que ela não está para tirar tudo que a gente usa ou que a gente quer usar na prática. Ela está aí para ajudar. E também que a pesquisa não acuse todas as práticas clínicas, né? Ela não é certeza de tudo. Eu acho que essa é a principal. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu nem lembro muito o ditado, porque eu sou ruim com esses ditados, né? Mas vamos ficar no meio termo, sabendo que um complementa o outro, né? Perfeito. Teu Instagram, Letícia? Meu Instagram, perdão. Meu Instagram é Letícia Jonas F. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Amor, suas considerações finais, sua dica aí para o pessoal que está assistindo e seu Instagram, por favor. Beleza. Mais uma vez, só agradecer, Bruno, o convite. Estou à disposição, você sabe, na hora que precisar, tamo junto. Acho que a dica para o pessoal que está escutando, acho que é muito parecido com o que a Letícia acabou de falar. O objetivo principal da pesquisa é resolver problemas, né? Se não seu, o problema de alguém. E se você procurar na internet, nas bases de dados, Google e etc., você vai encontrar muitas respostas, né? A pesquisa ela é plural. E dentro de pesquisa, eu li uma vez, não vou lembrar agora o nome do autor, mas o Bruno falou agora há pouco em verdade absoluta e me deu o gatilho dessa frase. A verdade absoluta ela é relativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as verdades absolutas que a gente encontra, mesmo de revisões temáticas com meta-análise, por exemplo, que é o nosso top aí hoje em evidência científica, mas tem diversas temáticas que possuem várias revisões sistemáticas com meta-análise, a própria do Lombar. A gente tem diversas. Então a gente tem que realmente analisar, se apropriar para a gente poder eleger o que seria a nossa melhor conduta. Tá? E como último conselho aí, escutar sempre o paciente, né? Voltando para o início, quando a gente falou da preferência do paciente. Não adianta nada você estar lá com a revisão sistemática top debaixo do braço e o paciente não acreditar ou não ter fé, digamos assim, que ele vai melhorar com aquilo, tá? E qualquer coisa, valmor.macedo, estou à disposição lá no Instagram. Valeu
Valeu, galera. Obrigado por todo mundo aí que está com a gente aí em mais um episódio, que está acompanhando o nosso trabalho. Para finalizar, eu gostaria que vocês aí colocassem seus comentários, sua opinião a respeito, as suas contribuições clínicas, científicas, as suas críticas em relação ao que foi colocado aqui. Para a gente tudo isso é muito importante. Compartilhem com os amigos de vocês, compartilhem esse conteúdo com as pessoas que vocês acham que isso aqui pode ajudar de alguma maneira na formação, na construção de ideias, de pensamentos e etc. É super importante para que a gente possa seguir com esse projeto e vocês nos ajudem a crescer e continuar com isso. Façam sugestão de novos convidados, enfim, tudo isso para a gente é muito importante. Então, obrigado para todo mundo que está acompanhando, valeu e até a próxima.